Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir é Possível. Hoje eu vou falar para vocês sobre o XPSF11, um pedido do meu amigo Clayton, que é seguidor do canal, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os demais, pela questão de que esse relatório gerencial dos fundos de fundos é sempre mais detalhado, tá? Aí para não ficar com uma qualidade melhor o conteúdo, aí eu vou ler bem mais completo, tá bom, gente? E para você que está chegando agora pela primeira vez no canal, se inscreve aí, tá bom? Ajuda a gente a crescer, fazer o canal crescer, que isso vai me motivar cada vez mais, tá bom? E vamos ao vídeo. Relatório gerencial aqui de fevereiro de 2021, XP Selection FOF, comentário do gestor. No cenário global, o tema mais evidente ao longo de fevereiro esteve relacionado à possível retomada da inflação nas principais economias, principalmente nos Estados Unidos, onde o programa de vacinação atingiu um ritmo acelerado. Os dados mais recentes de atividade econômica vieram fortes e a continuidade de estímulos fiscais se tornou mais clara com o novo pacote divulgado. Com este cenário, observamos uma forte alta nas curvas de juros globalmente, enquanto o SP500 valorizou-se cerca de 2,6%. No cenário doméstico, ou seja, aqui no Brasil, os dados mais recentes divulgados vieram mais fracos do que a expectativa do mercado, especialmente no caso de vendas do varejo, o qual intensifica a luz amarela referente ao desempenho do PIB brasileiro no primeiro semestre de 2021. Adicionalmente, o cenário Covid deteriorou-se sensivelmente com a elevação relevante no número de casos e mortes e dados de internação piorando em todo o Brasil, inclusive com colapso em diversos estados. Com tal cenário, também deve impactar negativamente a atividade e a dinâmica política. O Ibovespa no mês teve mais uma queda expressiva de 4,4%, acumulando uma depreciação de 7,5% em 2021. Com relação ao segmento imobiliário, o IFIX apresentou desempenho marginalmente positivo, com a apreciação equivalente a 0,25% frente ao mês de janeiro, resultado derivado principalmente da valorização dos FIIs de CRIs, em virtude da elevação das expectativas sobre os índices de inflação, a qual deve continuar mantendo os rendimentos desta classe de fundos em níveis superiores. A indústria de FIIs registrou um volume de ofertas públicas registradas próximo a 1 bilhão do mês, sendo ao todo 5 novas ofertas, demonstrando a robustez do crescimento desta indústria como em cenário adverso. O XP Selection seguiu buscando otimizar o resultado na linha de rendimentos de FIIs, através da participação em ofertas primárias que se mostraram em situações oportunísticas, dado o desconto apresentado para os preços encontrados no mercado secundário, e aproveitou o momento de volatilidade nos preços do mercado secundário para reciclar algumas alocações. Mais informações a respeito das alocações do fundo podem ser encontradas na seção de FIIs na página 3 deste relatório. XPCF encerrou o mês com uma cotação de R$ 96,63 por cota, com um dividend yield de 9,6% anualizado, e a cota patrimonial atingiu R$ 99,25. Esse valor aqui de 96,63, hoje quando faço esse vídeo para vocês em 23 de março de 2021, está em 95,98, ou seja, é um valor bem menos oscilante com relação aos outros fundos de fundos, tá? Além disso, o fundo encerrou janeiro com um resultado acumulado de 1,4 milhões de reais que devem ser distribuídos ao longo do semestre. Por fim, o time de gestão tem acompanhado os movimentos das demais gestoras a respeito de uma possível restituição de imposto de renda sobre ganho de capital gerado na alienação das cotas de FIIs. Estamos estudando a melhor estratégia para atuar em benefício dos nossos cotistas. Até hoje, o fundo recolheu 5,2 milhões de reais deste imposto. A distribuição foi de 77 centavos por cota, comunicada no fim de fevereiro, e será realizada em 12 de março de 2021 para os detentores de cotas do fundo até dia 26 de fevereiro. No semestre foi distribuído um montante de 96,6% dos lucros apurados segundo o regime de caixa e 96,1% do resultado acumulado desde o começo do fundo, sendo que, aí eu vou pular esse fluxo financeiro aqui e vocês dão uma olhadinha depois, tá? Senão vai ficar mais longo ainda o vídeo. Ele mostra aqui a evolução, certo, do resultado financeiro, a evolução do valor da cota aqui, e o volume diário de negociação. Fala daqui da liquidez, o portfólio do fundo aqui, investimento por classe do ativo em geral, né? 97,5% em fundos imobiliários, ou seja, 424 milhões, 12,3% de caixa e 0,2% em CRI. Fala que a estratégia de alocação, o portfólio do XPSF é composto atualmente por ativos de caixa, ativos de renda e ativos de ganho de capital, beleza? Aqui ele fala dos fundos de investimentos imobiliários. Em fevereiro continuamos a observar a realização de follow-ons com desconto em relação ao mercado secundário em alguns fundos do portfólio do XP Select,
como foi o caso do BARI 11, onde o exercício do direito de preferência permite a reciclagem de nossa posição. Além disso, a volatilidade dos preços do mercado secundário permitiu que o time de gestão realizasse incrementos a preços atrativos nas alocações de GTWR11 e PATL11. Ao todo, as alienações no mês de fevereiro somaram aproximadamente 27 milhões,3 aqui, representando 6,4% do patrimônio do fundo. Para os casos do IRDM, HGRU, BARI 11, TEGAR 11, aqui o time de gestão realizou vendas de parcela de suas posições, as quais se traduziram em bom resultado. Entre os maiores ganhos de capitais realizados até a alienação de cotas do IRDM11, cujo preço médio de aquisição da cota foi de R$ 98,24 e vendido a R$ 146,17, ou seja, muito bom, gerando um ganho de capital de 962 mil. Abaixo encontra-se os resumos das principais vendas e alocações realizadas no mês. Isso aqui é um diferencial bom que eu achei nesse relatório, certo? As vendas de cota no mês aqui, ele mostra todas essas vendas aqui e mostra as compras. E uma observação aqui que eles venderam o BARI 11 aqui na subscrição e recompraram aqui com os direitos, certo? E com o preço do secundário abaixo aqui do valor, visando já ganho de capital. Ele mostra aqui os FIIs aqui, né? Que em 26 de fevereiro de 2021 havia alocado 43% do seu patrimônio em FIIs de CRI. Isso já é um sinal para prestar atenção, né, pela questão do risco, tá? Tanto a questão do BARI 11 lá, que é um fundo mais arriscado, e consequentemente o fundo pagando 9,9%, né, de dividend yield, isso é a questão do risco versus retorno, né? A entrega muito, porém tem um risco atrelado a isso, tá? E o BARI 11 eu já fiz um vídeo no canal falando sobre ele. Aí ele fala aqui, ó, o time de gestão optou por realizar um incremento de posição neste segmento através de participações e ofertas primárias. Destaque neste mês para a alocação na terceira emissão de cotas do BARI 11, que eu te falei lá em cima. Estamos observando um crescimento robusto na indústria de FIIs em um cenário incerto, o que gera oportunidade de interesses, seja por meio de ofertas de follow descontadas, como em oscilações de preços no mercado secundário. Nos próximos meses, o time de gestão deve trazer um novo ciclo de desinvestimentos em ativos que atingiram a sua maturidade, ou seja, o fundo que estava mais barato, né, atingiu já o preço normal dele, a tendência é o fundo vender. Aí ele fala aqui do ciclo de investimentos em ativos que se encaixam nessas oportunidades ou até em novas teses que têm sido oferecidas no mercado. Ele mostra aqui o segmento de atuação, ó, parcela grande aqui em CRI, certo? Por isso que o dividend yield já é mais alto lá, tá? Escritório aqui 19%, logístico 20%, renda urbana 10%, desenvolvimento 5%, que provavelmente é o TH, 2% shopping. Ele fala aqui o tipo de alocação, secundário, e aqui são as subscrições, oferta 476 restrita e oferta pública aqui, oferta 400, 24%. Aí bota aqui a lista dos 20 FIIs que ele tem carteira, né, mais bem posicionados. O BARI 11 aqui é o maior fundo aqui do XPSF, seguido do XPCI, XPLG, tá? E com relação aqui aos demais, vocês dão uma olhadinha depois. Ele fala do crédito imobiliário, fala do CRI aqui da Prevent Senior, Prevent aqui que é Senior, aqui não é mezanino nem subordinada, tá? E aproveitar e vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Na questão do CRI. Aí ele mostra aqui uma sessão extraordinária dos impactos da Covid, certo? Ele dá uma lida boa aqui. Eu vou ler só um parágrafo aqui para vocês. A preocupação com a retomada da inflação nas principais economias do mundo voltou ao radar dos investidores, principalmente quando observamos os dados econômicos mais recentes e o novo pacote fiscal nos Estados Unidos. Além disso, o programa de vacinação atingiu um ritmo acelerado em solo americano, o que também deve beneficiar o desempenho da economia mais relevante do planeta. Com este cenário, observamos uma forte elevação nas curvas de juros globalmente, o que trouxe preocupações aos mercados emergentes, dado o possível impacto negativo que a redução dos estímulos monetários, a qual buscaria frear a inflação, poderia causar em economias que se encontram em situações mais frágeis. O Brasil seria um destes casos, onde os dados recentes de atividade mostraram-se mais fracos do que as expectativas do mercado. Eu vou pular isso aqui e vou para esse segundo estrofe aqui que é mais importante que fala do Brasil. No campo político brasileiro, o mês de fevereiro iniciou-se de maneira positiva com a vitória expressiva dos candidatos do governo nas eleições da Câmara e Senado, gerando bons resultados já no início de seus mandatos, com a aprovação da autonomia do Banco Central e os destaques da nova lei cambial.
Entretanto, a intervenção desastrosa do presidente Bolsonaro na Petrobras e a incerteza em torno da aprovação das contrapartidas a serem adotadas no orçamento fiscal em virtude do novo auxílio emergencial aumentaram de maneira substancial o risco de médio prazo, o que levou os agentes econômicos a adicionar prêmios de risco nos preços dos ativos financeiros domésticos. A bolsa local desvalorizou-se 4,4%, enquanto os contratos de juros futuros subiram ao longo de toda a curva. Os contratos com vencimento em janeiro de 2023 e 2025, por exemplo, subiram 75 e 89 pontos base, respectivamente. Acreditamos que esta elevação do prêmio de risco em cenário fiscal mais desafiador, a piora das expectativas de inflação observada no relatório Focus e os juros americanos longos em patamares mais elevados, deve pressionar o Banco Central a iniciar o ciclo de aperto monetário já em março. A boa notícia local esteve relacionada ao cronograma de vacinação, com novas doses de Oxford, advindas da Índia, chegada de lotes de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que será utilizado para a produção de 12 milhões de doses da Fiocruz e o início de distribuição por parte do Butantan, do pacote de 5,6 milhões de doses, com entrega programada até 6 de março. Aqui eles falam dos fundos de CRI, o que esperar, isso aqui eu não vou ler, tá? Aí fala dos fundos de shopping, o que vai esperar dos fundos de shopping, aí fala que dá novas restrições de funcionamento, gostei muito dessa parte do relatório, que ele fala de cada segmento e o que pode acontecer, certo? Depois vocês vão ler isso aqui, tá? Com mais calma, que o mais importante para vocês é a questão do relatório. Quanto mais vocês acompanharem os relatórios dos fundos que vocês têm ou que vocês estão estudando, mais vocês vão entender como é que funcionam, certo? Não existe essa coisa de, fundo X é bom, ficar perguntando para todo mundo, né? Assim, a melhor forma, primeiro você pode até perguntar, né? Esse fundo é bom, dá uma estudada. Aí você vai lá e abre os relatórios do fundo, ali, pelo menos uns 3, 4, 5 meses ali, dá uma olhada como é que o fundo funciona, os movimentos do fundo, para aí sim você comprar ou não este fundo, tá? Em relação ao XPSF, não conhecia o fundo, gostei, achei bem interessante, porém ele tem essa pintada de risco, né? É um fundo agressivo, né? De fundos de fundos, por essa questão dos fundos de CRI, tá? Fica essa observação para vocês e bons estudos, tá? Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, comentem, se vocês quiserem alguma sugestão de vídeo, de fundo, é só digitar aí nos comentários, tá? Valeu, gente, até a próxima.